1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. Ao 3º dia depois do meu parto, ela também teve um filho. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, senão nós 2. De noite morreu o filho desta mulher, porque ela se deitara sobre ele. Então ela se levantou à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, o deitou nos seus braços e deitou seu filho morto em meus braços. E, levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, teu filho é um morto. Porém a primeira disse: Não, deveras o morto é o teu filho, meu filho é o que está vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Meu filho é o que está vivo, teu filho é o morto. A outra diz: Não, deveras o morto é teu filho, meu filho é o que está vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, ele será. Antes dividi-o. Então respondeu o rei: Dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença proferida pelo rei e passou a temê-lo, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Irmãos, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, cujo título é o seguinte: As provações que a vida nos traz. Por que as provações que a vida nos traz? Vejam que aqui nós estamos diante de uma prova, de um desafio na vida do rei Salomão. Ele tinha que tomar uma decisão de extrema sabedoria neste caso. E foi assim que aconteceu. Deus o abençoou com tamanha sabedoria que ele teve uma decisão importantíssima neste caso. Eram 2 mulheres, e essas mulheres tiveram filhos no mesmo período, e elas moravam juntas na mesma casa. Só que o que aconteceu? O que o texto nos diz? Que uma das mulheres dormiu sobre o seu filho e sufocou essa criança, matou essa criança. Ela, muito esperta, para não ficar sem um filho, porque ela queria muito ter um filho, pegou o filho da outra mulher, substituiu no meio da noite e começou a ficar com aquele filho ali no colo, dormir do lado dele e deixou o morto com a outra mulher. E aí essas mulheres estavam numa briga, numa disputa para ver de quem era aquele filho. Elas levaram essa disputa para o rei Salomão, para dar uma sentença, para trazer justiça a respeito desse caso. O rei Salomão, com uma sabedoria extraordinária que Deus havia lhe dado, trouxe essa sabedoria, esse julgamento para este caso, que foi o quê? Manda matar a criança. Trazei-me uma espada que eu vou dividir, já que existe uma disputa em vocês 2 querem essa criança, então eu vou cortar essa criança ao meio e vou dar uma parte para cada uma das mães, para vocês não terem mais com o que reclamar. Mas a verdadeira mãe da criança disse o seguinte: Não, meu senhor, não faça isso. Antes eu prefiro ficar sem a minha criança do que ver ela morta e ficar somente com um pedaço dela. E realmente foi algo extraordinário, irmãos. Hoje em dia eu tenho uma filha e, sinceramente, como um pai que ama tanto a minha filha, eu preferia ver ela no braço de outra pessoa do que ela morta
cada um com um pedaço dessa criança. Porque o sentimento de pai verdadeiro me leva a ter isso, de ver ela viva, do que ver ela morta, dividida com os dois. E foi essa sabedoria que Salomão teve nesse caso. Mas, por que eu estou falando a respeito das provações que a vida nos traz? Sabe por quê, irmãos? Porque Salomão, no versículo anterior, no capítulo anterior, ele vem pedindo a Deus sabedoria para julgar sobre o povo de Israel. O povo que ele havia herdado como rei de seu pai, Davi. Essa sabedoria foi concedida a Salomão, uma sabedoria tão extraordinária que veio da parte de Deus. Deus é que deu para Salomão tudo o que ele conhecia. E não somente a sabedoria, mas Deus, por se agradar do pedido de Salomão, que não pediu dinheiro, não pediu mulheres, não pediu poder, não pediu um exército, mas pediu sabedoria, Deus se agradou desse pedido e deu inúmeras outras coisas para Salomão. Mas vejam bem, irmãos, que a sabedoria deste homem precisou ser testada, foi provada pela própria vida. Foi provada pelas inúmeras circunstâncias que estavam com ele. E logo em seguida desse pedido, já veio uma provação para ver se Salomão realmente tinha essa sabedoria da qual ele pediu para Deus. E não é assim também conosco? Muitas vezes nós oramos para estarmos mais perto de Deus e Deus envia uma pandemia, ou Deus permite uma pandemia. Que melhor momento para estarmos perto de Deus do que presos, em um certo sentido, em nossas casas? Que momento mais propício para estarmos perto de Deus do que passando por lutas, dificuldades, situações das quais nós nos desesperamos? Quando nós temos tudo, nós estamos afastados de Deus, porque nós dependemos do tudo. Agora, quando nós não temos nada, é que nós estamos mais próximos de Deus, porque nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus. Deus permite as provações nas nossas vidas para provar a nossa fé, para provar a nossa sabedoria, para provar o nosso amor a Deus. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer e deixar para os irmãos nessa noite. Quais são as provas que nós estamos passando? Quais são as dificuldades que nós estamos passando? E como elas podem nos levar para mais perto de Deus? Quais os ensinamentos que nós podemos tirar delas? Ou dessas provas, o que elas podem fazer com relação a todas as características que nós precisamos ter a respeito de Deus? Por exemplo, será que essas provas que nós estamos tendo atualmente, elas estão mostrando o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós temos fé em Deus? Porque uma coisa é falar da boca para fora. Outra coisa completamente diferente é passar pelo fogo, é viver no fogo e ainda assim adorar a Deus. É muito fácil dizer que nós acreditamos em Deus. Outra coisa completamente diferente é acreditarmos, ainda que as circunstâncias nos mostrem para desconfiarmos de Deus. As provações que a vida nos traz, elas servem para nos testar, para nos fazer crescer, para amadurecermos na nossa fé. E ao invés de reclamarmos, ao invés de abandonarmos a Deus, nós precisamos cada vez mais buscar em Deus sabedoria, conhecimento, paciência, amor, perdão, tudo, para que Deus possa nos abençoar e nos fazer melhor, nos fazer mais fortes.
Vejam aqui no versículo 28 o que aconteceu depois que Salomão proferiu essa sentença de sabedoria. Ele diz o seguinte: todo o Israel ouviu a sentença proferida pelo rei e passou a temê-lo, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, muitas vezes as provas que nós passamos é para que outras pessoas possam ver que existe Deus na nossa vida. Se você está passando por provas, por lutas, não reclame. É uma oportunidade que Deus tem de mostrar o Evangelho, a cura do seu filho, ou mostrar a perseverança que um cristão deve ter diante das dificuldades e mostrar que Ele é Deus na sua vida. Todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia tiveram que passar por alguma provação para mostrar que Deus era Deus na vida deles. Moisés, para livrar o povo do Egito, precisou passar por inúmeras dificuldades. Deus precisou enviar as 10 pragas para mostrar que Ele era Deus na vida de Israel, no meio do seu povo. Jesus Cristo precisou passar pelo deserto, precisou passar pela tentação. E se Jesus precisou passar pelas dificuldades e pelas tentações, quem somos nós para não passarmos pelas mesmas dificuldades que o Filho passou? Por isso que Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dificuldades, o sofrimento, são provas que a vida nos traz para que possamos glorificar a Deus e para que as pessoas glorifiquem o nosso Deus através das nossas vidas. Amém?